Ok. Bem, primeiramente a todos uma excelente tarde, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa live de hoje, pessoal. Estamos aqui hoje reunidos para participar dessa live muito bacana e quero que todos se sintam em casa e bem recebidos. Sou o professor Breno Ramires, trabalho aqui na Regional de Planaltina, junto com a equipe da Unieb, coordenando os anos finais. Hoje nós teremos uma live muito bacana voltada para a educação da matemática. E essa live hoje nós vamos ter uma apresentação muito especial, com uma abertura muito especial também. Vou me apresentar e vou apresentar a nossa equipe antes de começarmos nossa live. Como eu disse inicialmente, sou o professor Breno, formado em matemática e trabalho aqui na Unieb como coordenador dos anos finais. Também faz parte da nossa equipe e também representando a Unieb como nossa chefe, nós temos a professora Clarissa. Clarissa, por favor. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde a todos. É com muito prazer que a Coordenação Regional de Ensino de Planaltina recebe hoje o professor Cristiano Muniz. É uma honra para nós, né? E a professora Clara Rosa, para conversarmos um pouquinho sobre um assunto tão importante e que tem nos inquietado há algum tempo. São as questões relacionadas à aprendizagem e o ensino da matemática. Então, assim, é um prazer muito grande, fiquei muito feliz do professor Cristiano Muniz abrir um espacinho na sua agenda, né? E tão educadamente atender o nosso convite. E é uma honra também receber a professora e escritora Clara Rosa, dedicando um pouquinho do seu tempo para nós nessa tarde. Então, é um prazer que tenhamos uma excelente tarde, que seja bem proveitoso esse encontro. Com você, Breno. Muito obrigado, Clarissa, pelas palavras gentis, como sempre. E quero apresentar para vocês também a parte da nossa equipe dos anos finais, coordenadores aqui da Regional, a professora Aquileia Rocha e a professora Elizabeth Valente. Aquileia? Boa tarde, eu sou a professora Aquileia, estou na equipe dos anos finais, sou formada em letras, mas me interesso muito pelo assunto de matemática, porque eu acho que uma coisa não fica sem a outra, eu acho que as duas caminham juntas. Muito obrigado, Aquileia. Professora Elizabeth? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, receber o professor e a professora Clara, que tenhamos uma tarde bem proveitosa. Nós que agradecemos a participação de vocês. Bem, para darmos início a essa live bem top, bem bacana, eu gostaria de que todos que estão assistindo essa live nesse momento, que todas as perguntas que forem surgindo, vocês podem mandar aqui, a nossa equipe vai estar de olho e vai tentar responder para vocês na medida do possível, tá bom, pessoal? Desde já a gente agradece muito a participação de vocês e para dar início a essa live de hoje, nós vamos fazer uma abertura muito bacana. Essa abertura será feita pela professora Clara Rosa Cruz Gomes. Antes de a professora Clara começar a falar, eu gostaria de, humildemente, falar um pouco da professora em questão. A professora Clara é mestre em Educação pela Universidade de Brasília, no ano de 2007, é atriz, escritora, professora de teatro, professora de artes, concursada da Secretaria do Estado do Distrito Federal, lotada na Regional de Ensino de São Sebastião. Atualmente trabalha em oficina pedagógica, que é vinculada ao Centro de Aperfeiçoamento de Professores da EAP. Atua no aperfeiçoamento de professores da educação básica. Possui graduação em bacharel em interpretação teatral pela Universidade de Brasília, formado no ano de 2001. E graduação em licenciatura em artes cênicas pela Faculdade de Artes do Sínodo Moraes, formado em 2004. Realiza pesquisas nas áreas de manifestação dramáticas populares
e cultura popular brasileira, linguagens teatrais e ensino de teatro. Esses dados foram colhidos pela gente no currículo Lattes, retirado do dia 28/6 do ano de 2020. Deixo agora, para início da nossa abertura, com o tema Quem é o Centro do Mundo? Quem é o Centro do Mundo? Autora, a própria professora Clara Gomes. Professora, estamos com você. Muitíssimo obrigado pela sua apresentação, pela sua participação. Boa tarde para todos, agradeço o convite de estar aqui. E para aquecer, então, para eu começar a contar a história, eu vou pedir para vocês falarem comigo umas palavras mágicas, tá? Então, quando eu falar clique, vocês vão falar claque. Quando eu falar mexiclique, vocês vão falar mexiclaque. Quando eu falar declique, vocês vão falar declaque. Combinado? Então, vamos lá. Clique. Claque. Mais forte. Clique. Claque. Mexiclique. Mexiclaque. Declique. Declaque. E assim eu abro um poço onde estão todas as histórias. E aí veio essa. Era uma vez um mosquito que se achava o centro do mundo. Ele pensava que chovia ou fazia sol porque o seu corpo precisava. Um dia apareceu um sapo e comeu o mosquito. E o sapo também se achava o centro do mundo. O sapo pensava que o rio existia somente para ele ter onde morar. E quando apareceu outro sapo em seu lugar, ele se irritava e ia brigar. Aí apareceu um gavião e comeu o sapo. E o gavião também se achava o centro do mundo. O gavião pensava que a noite vinha quando fechava os seus olhos e o dia aparecia quando os abria e acordava. Aí apareceu um tigre bem bravo. Comeu o gavião. E o gavião e o tigre também se achavam o centro do mundo. O tigre pensava que as estrelas e a luz existiam para apreciá-lo e exibia para elas a sua velocidade. Ele pensava que as estrelas piscavam para ele e que a lua sorria quando era crescente. E aí apareceu então o homem. Pau! E matou o tigre. E o homem também pensava que era o centro do mundo. O homem pensava que mandava no planeta Terra e que a chuva, o sol, o rio, a noite, o dia, as estrelas e a lua estavam sob o seu domínio. E o homem inventou a guerra para querer dominar tudo. Nosso homem fez uma confusão danada, porque o tigre não comia mais o gavião não comia mais o sapo não comia mais o mosquito. O homem matava todos. Teve um dia que todo o planeta, os animais, a chuva, o sol, o rio, a noite, o dia, as estrelas e a lua ficaram desordenados e saíram de seu equilíbrio ecológico. E teve um dia que o planeta não aguentou e a sua natureza destruiu o homem. Mas o planeta se achava o centro do mundo? Não, o planeta conhecia o universo e sabia que era uma parte minúscula na imensidão do céu. Contei essa história, Quem é o Centro do Mundo, da editora Elementar, ilustrado pelo Romeu Twilly, que também é daqui de Brasília. Esse livro já ganhou prêmio do Ministério da Educação em 2012 e é um livro que eu sou conhecida nacionalmente por causa desse livro. Então, né, é um livro que faz refletir sobre muitas coisas e é atual até hoje, né? Lancei ele já há um bom tempo, 2004, e ele é ainda atual. Então, gratidão pelo convite, né? E quando precisarem de mim, pode me chamar, né? Nós que agradecemos, Clara, nós que agradecemos de coração. Muito inspirador, sim, muito inspirador, muito bacana a forma como foi abordada também. Parabéns. Clara, você não pode falar para a gente que você está à disposição, que a gente chama mesmo, né, Clarissa, né, Beth? A gente é desses que quando a pessoa abre o espaço, a gente chama. Ótimo livro, tema muito pertinente ao momento que nós estamos vivendo. Muito obrigada, professora. Nós temos a honra de
de recebê-la pela segunda vez, né? A professora Clara já esteve conosco em um outro momento com a educação infantil. E assim, a gente fica extremamente agradecidos por você, né, ter aceito o nosso convite. Nossa, e eu fui homenageada na Escola Monjolo de Planaltina, recebi uma linda homenagem, pessoal do EJA fazendo cordel, as crianças fizeram um curta com o livro Quem Está Bem. Nossa, foi a coisa mais linda, assim, todas as crianças da escola fizeram um teatrinho com algum dos meus livros, né? Então, nossa, essa regional, assim, eu tenho muito carinho, viu? Pode contar comigo que somos parceiros aí, na luta do livro, da leitura, tá bom? Nós agradecemos. Acredito que, como a Cleia comentou no começo, tanto a parte das linguagens, das humanas, quanto das exatas, tem que trabalhar junto, a procurar sempre criar esse vínculo, para que a educação flua, que uma não consegue, possa completar a outra de uma forma rica, de uma forma que possa completar a nossa educação da melhor forma possível. Clara, muitíssimo obrigado pela sua participação. Nós somos muito gratos e esperamos poder contar com você em próximas oportunidades, tá bom? Eu que agradeço. Gratidão. Uma boa tarde. Vamos dando continuidade, então, à nossa live, depois dessa abertura linda da professora Clara. Passo agora para o nosso momento principal da nossa live de hoje. Vou apresentar inicialmente, antes de convidá-lo a falar, quero apresentar a vocês, meus colegas e meus amigos, o caríssimo professor Cristiano Alberto Muniz, que possui graduação em bacharel e licenciatura em matemática pela Universidade de Brasília, no ano de 1982, mestrado em educação pela Universidade de Brasília também, no ano de 92, doutorado em Ciências de l'Education, Université Paris-Nord. Não sei se falei corretamente, professor, peço desculpas se me expressei mal. Também, esse doutorado foi finalizado no ano de 1999, ele é pós-doutor em Educação pela UNB, no ano de 2015, com o projeto As Crianças que Calculavam, o ser matemático como sujeito produtor de sentidos subjetivos na aprendizagem. Atualmente é professor associado aposentado da Universidade de Brasília. Tem experiência na área de matemática, com ênfase em educação matemática, atuando principalmente nos seguintes temas: educação matemática, aprendizagem em matemática e formação do professor de matemática. Participou como autor de políticas públicas, como o GESTAR, PENAC, PNLD, Direito de Aprender e Desenvolvimentos, CNE, e crítico da BNCC. Hoje desenvolve jogos para aprendizagem matemática para crianças com DI, inclusive foi contoedista da série de TV Fabulosas Coleções de Gonzalo. Atualmente desenvolve projetos sociais e educacionais junto às crianças em situação de risco social, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. E, feito isso, dito esse pequeno currículo que vocês podem imaginar, o tanto que é vasto e merecedor de todos os títulos que tem, convido agora para vocês, para a nossa live de hoje, o professor Cristiano Muniz. Obrigado, Breno. Boa tarde. A Cleia, Clarissa, Elizabeth, né? Clara, fiquei encantado pela Clara, não sei se ela continua por aí, né? Acho que é muito especial ouvi-la, né? A questão do centro do mundo, centro do universo. Eu acho que tem tudo a ver com o nosso papel enquanto educador. Porque cada criança que nasce, cada criança que se desenvolve, são todas que se desenvolvem, elas se veem como o centro do universo. O universo gira em torno dela. E o primeiro papel da escola, o primeiro papel nosso, é provocar o encontro das estrelas dentro da escola, né? Então, quantos centros do universo você encontra no mesmo espaço dentro da escola? É muito legal isso, que a criança olha para o outro, ela vem da educação e familiar, né? Onde ela se vê como centro desse universo, e chega lá e ele vê que o coleguinha também é centro do universo, é centro do universo, e que a gente tem que valorizar cada um como uma estrela que brilha, né? E eu acho que o papel da literatura, da leitura, da escrita,
da matemática, de todos os componentes, da música, do teatro, do esporte, é fazer brilhar. Eu acho que uma coisa que nós não podemos nos alvorar é apagar o brilho. Né? Isso é fundamental. E me ficou muito clara essa ideia dentro da tua história, né, que você é autora, e o homem matou o centro do universo. Né? E com um tiro ele sai matando. Né? E espero que a escola seja berço de vida e não de morte. E, sobretudo, a matemática. Ultimamente, eu tenho falado muito Paulo Freire, e não só por causa dos 100 anos de Paulo Freire, mas em função de um movimento que quer apagar a estrela, a luz do Paulo Freire. Enquanto que o Paulo Freire ele brilha como referencial pedagógico, científico e político no mundo, nós somos num país que tem grupos querendo apagar o papel do Paulo Freire. E a gente fala aí, Clara, eu falando Clara, mas é para todo mundo, tá, gente? Não precisa ficar com ciúmes, não, né? Para todos os professores que estão aí ouvindo. Que o papel da escola, o papel da educação, nosso papel é esperançar. É esperança. A literatura, o esporte, a ciência, matemática. Breno, até matemática. Ela tem que estar a serviço, não é da ciência. Ela tem que estar a serviço do desenvolvimento humano. Cada coisa que está no currículo, cada elemento cultural que se faz presente no espaço pedagógico da escola tem que ser alavancador de esperança. Que esperança é essa? Esperança na aprendizagem. Eu aprendo. A nossa alegria é ter as crianças indo taquara, pipiripau. É que eles não sabem nem que é taquara, pipiripau, tá claro. Eu sei que taquara, pipiripau, porque meu pai morou no taquara, pipiripau antes de mudar para Chapada dos Veadeiros. Ele é produtor rural aí. Que cada criança vai para a escola e saia da escola batendo na mão do peitinho dela, falando: mundo venha. Venha que eu posso. Eu dou conta. Se eu não sei a resposta, eu corro atrás. Se eu não sei, eu vou aprender. Que a grande escola é a vida. A grande escola é o mundo. A grande escola é estar com os outros. E o Breno sabe disso. Que colocar matemática no currículo é um pretexto. É um pretexto para que cada um descubra o seu potencial em ser mais. Matemática é isso, resolução de problemas. E como deve ser apaixonante resolver problema. E depois resolve o problema, bate uma energia, uma coceira, um movimento aqui dentro, que é diferente de você representar, claro, uma peça. Mas aí vem inteligências múltiplas, emoções múltiplas. E aprender matemática é emocionar-se. Não é só esporte que emociona. Não é só literatura, teatro que emociona. Não é só ciência que emociona. O que emociona é o aprender. O aprender que está no nível de potencial. Potencial da criança. Que foi, Beth? Já vem a Beth com pergunta. Que criança? Onde está essa criança? Que sala de aula? Que escola? Todas regionais, todas escolas, todas salas de aula, todas crianças aprendem. E aprendem porque o aprender é condição sine qua non do ser humano. Ser humano. Em francês, être humano. É constituir-se humano. A humanidade é passo, é movimento, é caminhada, é viagem e é sonho. E a criança tem que estar dentro da escola para aprender a sonhar. E sonhar é ela descobrir a sua capacidade de ir além. E aí vem o papel da matemática.
as situações, problemas que a gente porta para o seio das atividades pedagógicas não é para massacrar, não é para diminuir. Não é para o sujeito descobrir que eu não sei, eu não dou contra. É justamente o contrário. E aí o papel do educador não é só promover, pensar, gerar, oferecer as situações, problemas que vão gerar aprendizagem. Mas é de motivar, de fazer que a criança acredite nela, para que ela se engaje, para que ela tente. É que nem a criança que aprende a andar de bicicleta. A criança só larga a rodinha porque tem nela uma crença dela nela mesma. Tira a rodinha que eu não quero mais a rodinha. Mas como? Você sabe? Eu vou aprender. Agora, para eu aprender, eu não posso ter rodinha. Porque se eu ficar com a rodinha, eu não aprendo. Mas sem a rodinha vai ficar difícil. Ai, vai ficar legal. Ai, que legal. Jogar é legal. E por que jogar é legal? Jogar é legal porque eu não sei o que vem. E o que eu não sei que vem é o futuro. É o meu futuro. Agora eu tenho que acreditar em mim para eu me lançar e educar esse movimento de lançar. Que foi, Breno? Caiu, ralou o joelho, saiu aquela aguinha, assim, lágrima, a menina fazia... E levanta, pega a bicicleta e fala: desgraçada da bicicleta, vem cá que eu vou te mostrar. Eu, Breno, sou mais eu do que bicicleta. Eu tenho uma coisa em mim, aí, claro, que nem o pássaro, a águia que tem asa, ela nasce com asa, mas não nasce sabendo voar. Mas aprender a voar está nela. Enquanto ela estiver no ninho presa, ela não abre as asas. Enquanto a criança estiver debaixo da saia da mamãe, com a boca no peito da mamãe, sugando o leite que está pronto, ela não vai descobrir essa capacidade dela de ir além. Essa possibilidade de ela virar para o mundo e falar: mundo, haja sobre mim que eu vou reagir. E vou mostrar a você, mundo, a quem eu vim. Percebe? Porque isso está nela. Não são as equações, Breno, que são mais importantes. Não são as razões trigonométricas. 4º, 5º ano, gente, eu estava olhando hoje, 5 horas da manhã, a proposta de uma prova de matemática, 4º aninho. E a professora faz uma contextualização de adição de fração para o 4º aninho. Vontade de chorar. Porque ela foi fazer um contexto de uma coisa que culturalmente não tem o menor significado. Aí ela foi procurar um texto lá de a criação do Dia da Criança pela Unesco, depois no Brasil, tem e construir uma coisa completamente artificial que, ao invés do aluno se engajar, ela vai tomar raiva. Porque não tem significado para ela essas coisas. Então, observa, somar fração, ninguém soma fração, gente. Você somava decimais. Hoje nem decimais você não soma. Elizabeth, gente, a Elizabeth, essa carinha, gente, ela é desconectada do mundo. Elizabeth. Vê mais dinheiro indo, dinheiro vindo. Não vê mais troco quanto falta. Começamos a parar de mexer em moeda. Já compraram o coco na beira da estrada? Da BR-20? Aham. Passa cartão. Aham. O cara tá pedindo dinheiro lá. Não tem problema, não. Eu tenho o Pix. Observa. Nós estamos caminhando para uma realidade virtual que a materialidade matemática está cada vez se esvaziando.
Muitos não vão deixar de ir para o supermercado, porque o supermercado vem. Então, observe, é diferente, gente, quando a Clarice, que era menina moça, né, há 15 anos atrás, aluna de anos iniciais, que ela precisa querer comprar um din-din no dia quente como é hoje, ela tinha que juntar moedinha. E quanto é que era o din-din? 1,25. Quais moedinhas que precisa para ter um 25? Você não compra. E aí, como é que é isso? Cada vez menos. O mundo está em movimento. E nesse movimento, os objetos de conhecimento estão em transformação. E eu pergunto, e o quanto a escola está acompanhando essa transformação? E a escola transforma através da transformação dos educadores que na escola estão. Escola não é só para as crianças. Escola tem que ser para nós, educadores. Porque se nós pararmos de aprender, como é que nós vamos ser referência para nossas crianças? Paulo Freire, de novo. Só aprende quem ensina. Então, a criança só pode aprender se ela for ensinante. Vamos falar um pouco na Tarducci o que é ser ensinante. Mas também só ensina quem aprende. Eu só posso ser ensinante se eu aprender. E aprender com quem? Com o mundo. E quem é o centro do mundo, Clara, Rosa? As crianças. Porque são essas estrelas, né, que Deus presenteou a gente. Elas irradiam uma luz, uma energia, que é o nosso motivo de viver. Breno, se domingo de tarde você tiver deprimido, com síndrome de domingo de noite, depois do Palmeiras ter batido o teu Flamengo, não fique deprimido. Vai brincar com uma criança. A tristeza vai embora. Porque na criança a gente vê possibilidade de um outro mundo, um mundo melhor. E nós temos que aceitar, aprender com ele para tornarmos melhor. Para quem? Para nós mesmos? Não, para eles. Porque o mundo que está aí, a eles pertence. Eu, pelo menos, já estou para 65 anos, eu não vejo mais eu como o elaborador de novas proposições, de novas lógicas, de novas teorias para mudar esse mundo com essas mazelas. É eles. Agora, eles vão transformar, eles vão pensar o mundo de forma diferente se eles estão numa escola que permite eles trazerem as lógicas deles. Lógicas que nós não conseguimos pensar. Conceitos que nós não conseguimos elaborar. Não! Mas a gente já tocha eles de conhecimentos científicos, de verdades prontas, considerando que aprender é eles abrir a cabeça, colocar todas aquelas razões trigonométricas, equações, sistema de equações, propriedade de soma de ângulos internos, soma de ângulos externos, de polígono, e joga para o mundo. Ele olha o mundo assim, o que eu faço com tudo isso? Isso aconteceu conosco. Todos nós passamos por um processo de aprendizagem de matemática, e quando vai para o mundo, a gente pergunta, cadê minhas equações para agir sobre o mundo? Ficou no livro didático, ficou no caderno que nós jogamos fora, ou está empoeirado lá no depósito. Porque o que a gente leva para agir sobre o mundo, para se transformar e transformar o mundo, tem que ter significado. E o ter significado eu guardo aqui e guardo aqui. Então, esse é um pouco um preâmbulo do que eu gostaria de estar falando. O tema, né, Clarissa, foi um pouco educação matemática, os desafios da aprendizagem, superação de dificuldades. E eu gostaria de começar a falar do seguinte: viva a dificuldade. A Elizabeth, ela é o que ela é, não pelas tardes de sábado que ela passou deitada na rede, ouvindo música e tomando um suquinho. Não é. Ela é o que ela é em função dos desafios e das dificuldades que ela superou. Então, dificuldade é uma dádiva dentro do processo educacional.
Agora, o importante é que nós, educadores, temos que fazer com que cada sujeito que aprende, que são os nossos alunos, se percebam maior do que a própria dificuldade. É por isso que todos os teóricos da educação, da psicologia, da aprendizagem, diz que para você promover a aprendizagem, primeiro você tem que desestabilizar. Você tem que remover o sujeito da situação de conforto para gerar um movimento. E é um movimento interno. E o sujeito tem que querer. Ele tem que querer alfabetizar. Quando o sujeito quer ser alfabetizado, ele alfabetiza. Nós seremos meros instrumentos. Quando a criança quer aprender matemática, nós corremos atrás para ajudar. Eu, no meu pós-doutorado, eu trabalhei com um grupo de crianças em situação de risco social em Alto Paraíso de Goiás. E um dos casos era de uma menina que o sonho dela é ir para a Lua. Ela quer ir para a Lua. E ela sabe que para ir para a Lua, ela tem que ser astronauta. E que para ser astronauta, ela tem que conhecer muitas coisas. E coisas difíceis. E ela resolveu que o que tem de mais difícil é a matemática. E que se ela aprender matemática, ela vai ser astronauta. E se ela é astronauta, ela vai para a Lua. Filho de uma craquiana em Alto Paraíso. Mas ela sonha. E o danado do irmão mais velho dela falou para ela, você está reclamando do que você está aprendendo no primeiro ano? Você vai ver o que vai acontecer quando chegar na tal de divisão, a operação divisão. Gente, ninguém mais sossegou na vida dessa menina enquanto o Cristiano não ensinou ela no primeiro ano divisão. E aprendeu? Aprendeu. E fazia qualquer divisão. E no momento que ela aprendeu divisão, ela virava para todo mundo e falava, agora eu vou para a Lua. Então, é isso que é o nosso papel. Percebe? Agora, tu não pode ter criança desesperançada. E eu vou gostar. Breno, posso compartilhar, então, os slides? Depois, se quiser, vocês podem solicitar que eu mando para vocês, tá? Perfeito. Uma coisa importante, chefe. Não sou flamenguista, sou cruzeirense, tá? Melhor. Tô numa fase da pior, chefe, mas do resto, tô gostando muito da sua fala. Muito bem-vinda. Fique à vontade, o tempo é todo seu. Bom, eu vou começar dizendo isso. Dificuldade ou erro. Qual é o problema da aprendizagem escolar da matemática? E que não é planaltina, é o mundo, tá, gente? E eu estou há 45 anos como investigador na área de educação matemática. Então, eu vou começar a discutir um pouquinho o que vai estudar aprendizagem de matemática. Porque ele é desafiante, gente. Eu tento entender o que é a cabeça desses monstrinhos. Os monstrinhos são essas crianças. Que eu quero monstrinho o quê? No bom sentido, tá? Essas cabeças são umas coisas, assim, fantásticas. É preciso que a gente entenda minimamente como é que opera a cabecinha dessas crianças para ele poder se colocar como mediador, tá? Então, eu vou falar um pouquinho o que é educação matemática, tá? Depois, a escola como espaço de construção de conhecimento matemático. Então, nós temos que reconhecer que a escola não é espaço de consumo de conhecimento, mas de geração de conhecimento. Que foi, Breno? O que o Breno está falando? Ah, não, Cristiano, mas a razão trigonométrica já tem séculos e séculos que foi inventada. Mas aprender é reinventar. O papel da escola é fazer com que cada criança seja a inventora. Cada criança invente o número. Cada criança descubra como é que soma, como é que subtrai. Cada criança descubra como é que mede. Cada criança se veja como sujeito capaz de construir um instrumento de medida, uma fita métrica, uma trena, que ele construa uma balança. Então, o processo autoral é fundamental. E aí, a gente vem falar do pleno desenvolvimento matemático dos nossos alunos, que esse é o meu grande objeto de vida. Todas as crianças que nascem, todas as crianças que estão sob nossa responsabilidade educativa, é um ser matemático.
ela pensa matematicamente. Sim, Clara, ok, Clara. Mas toda criança é um ser literato. Toda criança é um ser teatral. Toda criança é um ser musical. Toda criança é um ser esportista. Toda criança é um ser político. Exatamente. E toda criança é um ser matemático. O que não, a escola não pode negar essa capacidade, essa possibilidade. Só que muitas das vezes nós, adultos, educadores, tivemos maculado esse desenvolvimento. Inclusive, coincidentemente, recebi hoje, vou até mostrar aqui para vocês rapidamente, aqui, ó, uma tese. Isso é do Rio Grande do Sul, faço parte da banca. Essa tese é de uma professora aqui de Brasília, Viviane, e ela mostra como é que o ser professor diz respeito de como é que ele se constitui enquanto ser humano. Então, o que eu sou como professor mostra muito a minha própria história constitutiva. Eu não posso dar o que eu não tenho. Então, agora, se a nossa história de aprendizagem matemática foi negativa, eu tenho que rupturizar e não fazer um círculo vicioso e passar isso para os nossos alunos. Tipo, eu sofri, então meu aluno também tem que sofrer. Eu estou vendo em algumas orientações de mestrado e doutorado da universidade, pessoas que sofreram para fazer o mestrado e doutorado e dizendo, você tem que sofrer também para fazer um mestrado e doutorado. Que isso, gente? Tá? Então, a gente vai trabalhar um pouco isso. Novas concepções sobre o erro no processo. Gente, só aprende quem erra. Sobretudo em matemática. É aí o Breno andando de bicicleta. É lógico que todo mundo que aprende a andar de bicicleta vai cair. Mas o cair não pode ser mais importante do que aprender. O aprender empodera o sujeito. E qualquer dor, qualquer suor é de ínfima importância diante da grandiosidade de uma aprendizagem. E cada aprendizagem gera luz. Uma luz que parte do ser que aprende, do coração e da mente dele para o infinito. E o infinito é escuro. E o que ilumina o infinito e o futuro é a luz produzida pela aprendizagem. Portanto, a nossa missão educativa é fazer com que cada criança se perceba enquanto uma fonte de luz que deve ser dirigida para o futuro dela. E ela vai enxergar, ela vai sonhar, ela vai acreditar. E acreditando, ela vai caminhar, ela vai perseguir, ela vai romper barreiras. Dificuldade faz parte. E aí vamos falar um pouquinho sobre ações de desenvolvimento da educação matemática. Tá? O que é educação matemática? Então, a primeira coisa que eu quero colocar para vocês, que educação matemática, eu sou educador matemático, eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, participei de presidência 3 anos, inclusive Brasília foi a sede da primeira diretoria, a Nilza Bertoni, tá, que é a minha professora, foi a primeira presidenta, inclusive. A educação matemática é uma área de interface entre matemática, psicologia e pedagogia. Então, a educação matemática trata da matemática? Sim, trata da matemática, dos objetos matemáticos. Mas também ela trata da questão da compreensão de como é que o sujeito pensa, como é que ela estrutura os seus esquemas mentais. E trata da pedagogia, como é que eu organizo os processos para que ele aprenda a matemática. Então, a educação matemática, ela bebe tanto da matemática, quanto da psicologia, quanto da pedagogia. Então, ele é um campo de atuação e investigação multidisciplinar. Então, a educação matemática trabalha pesquisa. Hoje, eu trabalho pesquisa e desenvolvimento de jogos para aprendizagem matemática. Hoje eu trabalho com formação de professores de zona rural lá na Chapada dos Veadeiros. Tenho a construção e desenvolvimento em São Sebastião, inclusive. Viu, Clara?
sala ludo-matemática, tá? Com criança em situação de risco social. E também de investigação e de atuação. É o que nós estamos fazendo aqui, atuação e formação. Então, ele traz elementos da matemática, da antropologia, porque matemática é cultura, tá? Da psicologia cognitiva. Eu estou há 45 anos estudando psicologia cognitiva, tenho uma clínica com a minha filha para retirar bloqueios de aprendizagem de matemática. Da sociologia, da perspectiva sociológica e da inteligência artificial. É um campo de investigação científica desde a década de 70, tá? E ela vem trazer novas perspectivas, que de alguma forma está contemplada na BNCC, tá? Resolução de problema como fonte da aprendizagem e para onde deve se dirigir o currículo, tá? Na resolução de problemas, o uso de novas tecnologias, tá? Computador, calculadora, mas as mãos, daqui a pouco eu vou falar um pouco disso, as mãos também é tecnologia. História da matemática. É interessante que na história da matemática, em trazer a história da matemática no currículo, a gente vai perceber que a matemática tem diferentes perspectivas, e perspectivas culturais. O mundo como um todo não pensa a matemática de forma igual. Se o mundo não pensa a matemática de forma igual, por que as crianças têm que pensar matematicamente de forma pasteurizada? Não. Então, aprender matemática é garantir a diversidade. E aí vem a etnomatemática. Quem criou essa área foi um brasileiro, o professor Biratan D'Ambrosio, da Unicamp, que faleceu agora esse ano, infelizmente. Ou seja, a matemática tem uma dimensão cultural muito grande. A modelagem matemática é quando você pega uma situação da realidade e transforma aquilo, primeiro vou somar, vou subtrair, vou dividir, e ali você se distancia da realidade e você vai tratar das estruturas matemáticas. Isso chama modelagem matemática, que existe da educação infantil até a pós-graduação. E jogos e atividades lúdicas, que é o meu espaço de investigação. Então, tem aí, está disponível Hercules e Giló, foi lançado ano passado, participei desse grupo, tá? Eu que fui o que fomentei, inclusive, a produção dos jogos. Hercules e Giló, é a história do menino Hercules e seu cachorrinho Giló. Também tem pelo MEC e TV Escola, fabulosas coleções do Seu Gonzalo, tá? É uma série de desenhos animados voltada para a aprendizagem de matemática, e em cada episódio tem um jogo matemático, que depois que a criança assistiu o episódio, ela vai no tablet, vai no computador, ou vai no celular, e aí ela vai entrar no ambiente do desenho animado, e aí ela vai resolver as situações e problemas. Então, essa é uma parte que eu tenho trabalhado bastante nesses últimos anos. Mas o mais importante é ver a escola como um espaço de construção de conhecimento matemático. Cada criança, cada sala de aula, cada professor fomenta a construção dos objetos, tá? Apoiado na resolução de problemas, mas aí vem justamente a questão. Qual é o bom problema que gera aprendizagem matemática, tá? Que gera aprendizagem de um conceito matemático? O bom problema, gente, não é aquele que fica na página do livro. O bom problema não é aquele que fica no planejamento do professor. O bom problema não é aquele que fica no quadro. O bom problema não é aquele que fica na folha branca de um caderno de um aluno. Um bom problema é aquele que a criança assimila, que ela incorpora como dela, que ela quer resolver, ela quer se implicar, ela quer se mobilizar, ela quer investir. Aí sim, esse problema vai gerar aprendizagem. Toda vez que nós vamos fazer um planejamento de uma aula matemática, e a partir de problema, junto o professor tem que colocar que trabalho, até de ordem psicanalítica, tá? Que ele vai fazer de tal forma que essas crianças se encantem por aquele problema e queiram resolver aquele problema. Aí sim,
Quando a criança quer resolver, ela vai gerar um movimento interno, tanto emocional quanto cognitivo, que vai gerar aprendizagem. Outra questão é a ênfase no processo de conceitualização. Então, que a aprendizagem significa desenvolver conceito. O conceito não é aquilo que se chega e entrega pronto para uma criança. O conceito é um processo que está sempre em permanente desestabilização e reestabilização. Está em permanente construção. Está em permanente incômodo. Por exemplo, vou sair até de matemática. Mãe. Mãe é um conceito. Mas a conceitualização de mãe é um movimento. A ideia de mãe, ela vai se ampliando. Ela vai se tornando cada vez mais complexa. A mãe que gera a mãe que dá o peito é uma mãe. Mãe que cuida e que educa é outra mãe. Pátria, mãe gentil, já é outra mãe. Mãe natureza, já é outra mãe. Nossa Senhora, mãe de todos, já é outra mãe. Entretanto, todos são mães. Então, você vê, e esse processo ele vai sendo cada vez mais elaborado, tornando-se mais complexo. Para quê? Para o sujeito de conta de enfrentar situações mais complexas e dar respostas. Agora, dentro do processo de conceitualização, então, conceito não é algo que está lá no dicionário que você vai lá e ensina para a criança. Sobretudo em matemática, isso é muito importante. Ninguém ensina para ninguém o que é número. Número é uma construção interna. E como é que a criança constrói número? Trabalhando em situações de quantificação. Quantificação de quê? Quantidade discreta e quantidades contínuas. Probabilizando, tá? Estimando, operando. Então, aí o sujeito vai construindo a ideia do que é número. Ninguém vai chegar a ensinar para que esse número é isso. Então, observa, no processo de aprendizagem, na conceitualização, nós assumimos a perspectiva de que cada aluno é um sujeito ativo no seu processo de conceitualização, nas suas aprendizagens. Não tem aluno cognitivamente neutro, passivo. O sujeito só aprende se ele for ativo. A ele deve pertencer o problema para que haja realmente aprendizagem, o que implica na transposição didática. Então, observa, quando você pensa num problema que vai envolver, por exemplo, subtração enquanto complemento, nós temos que fazer com que a criança ela se aproprie disso, porque ela torna-se um sujeito em atividade para que ela mobilize os seus conhecimentos e tome ciência do que está faltando para elaborar uma resposta e se engaje. E esse engajamento é que gera a aprendizagem. O desenvolvimento da atitude favorável à matemática. Como isso é importante? Nós estamos numa sociedade, sobretudo brasileira, onde um percentual grande não gosta de matemática e toma distância da matemática. Por que isso, gente? Matemática é saborosa, é deliciosa, que nem artes cênicas, artes plásticas, música, esporte, culinária, dança. Agora, de onde que vem esse medo, esse receio da matemática? Vem da forma como a escola propõe a aprendizagem matemática, que isso tem que ser revisto. E aí é importante que nós reconheçamos que cada criança é um ser matemático e que o aprender matemática se pauta por processos subjetivos. Gente, isso é muito importante. Minha tese de doutorado foi justamente sobre isso, com esse grupo de crianças de Alto Paraíso. E está sendo publicado agora pela editora Apris, o livro As Crianças que Calculavam. Tá?
processos subjetivos da aprendizagem matemática. Ou seja, e como é que cada criança pensa e como é que ela aprende matemática? E não existe um processo único. Acontece que nós, professores, a gente acha que a matemática, enquanto conhecimento científico das áreas exatas, é igual para todo mundo. Não, gente, não é. Nós temos que rever. E se a gente tomar isso como base, a gente também vai perceber que as crianças, elas são diferentes. Então, a diversidade, ela impera, sobretudo, nos contextos da aprendizagem matemática. Outro aspecto é que a gente tem que conceber que a aprendizagem matemática não ocorre só dentro da cabeça. A aprendizagem matemática, ela envolve o sujeito como um todo, numa visão holística, ampla, rica, complexa, tendo como sede, a sede da alma, o corpo. Tudo que eu penso, tudo que eu faço, a forma de agir, de me colocar, de conquistar o meu espaço, me colocar no tempo, se dá a partir do corpo. Então, é importante que a escola resgate o corpo, não só para artes cênicas, não só para a educação física, não só para geografia, mas para aprender matemática. E como nós colocamos agora há pouco, o que a gente propõe de aprendizagem matemática é cultura. O que está aí posto na história da humanidade, em termos de matemática, é a produção cultural. E muito do que é cultural aí é definido a partir da mobilização do corpo para quantificar, para operar, para se posicionar no mundo. Então, observa, vou dar alguns exemplos. A gente podia fazer uma live de 4 horas. Fui em Cuiabá, na Universidade Federal do Mato Grosso. Eu fiz uma oficina de 4 horas e ainda ficou pouco tempo, só mostrando o uso do corpo para aprender matemática. O teto veio à cabeça. Por quê? Porque quem estava lá, pesquisador, professor, educador, estudante, vieram de uma escola que dizia que para aprender matemática tem que esquecer que existe corpo. Criança que usa o dedo para calcular nunca vai aprender matemática. Nada mais falso. Quando você proíbe a criança de usar o dedo, você está fazendo uma ruptura epistemológica, tá? Psicogênica, em relação à produção do conhecimento. E filogênica. Porque na história da humanidade, é através do corpo que se construiu esses conhecimentos matemáticos, essas estruturas. Vamos pegar, por exemplo, o número. Sistema de numeração decimal. Por que sistema de numeração decimal? Ah, porque cada 10 agrupa. E por que tem 10 agrupa? Por causa dos dedos. Se eu tivesse um dedinho aqui, outro dedinho aqui, seria o quê? 12, base 12. Se fosse só 4, base seria 8. Mas não, Deus deu o quê? 10 dedos na mão. Então, olha, a conta, fazer a conta, ou dígito, que vem de dedo, tá? Os dígitos. Então, é aqui que eu vou ter a base decimal. Mas tempo e ângulo é base sexagesimal. Por quê? Porque outra corrente cultural, outra civilização, em vez de usar os dedos como conta, usava quem? As falanges. E como é que eles faziam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha aqui, porque o dia e a noite tem 12 horas. Olha a dúzia. Falanges. E uso dedos para contar grupo de 12. Eu tenho um grupo, 12, 24, 36, 48, 60. 1 hora, 60 minutos, 1 minuto, 60 segundos, por causa do corpo. E aí, corpo, o que é esse dedo aqui? Polegada. E veio o polegar. Olha aqui, a polegada. Tá? Mas aí eu tenho a jarda. O que é a jarda? É a ponta do dedo, do nariz, a ponta do dedo. É uma jarda. Milha. O que é uma milha? Uma milha quer dizer 1000 passos, usando passos. E o passo do centurião na idade antiga era o passo duplo, era 80 centímetros, 80 centímetros, 1,60 m. 1000 passos, 1.600 metros, por isso que uma milha, 1.600 metros.
Está no corpo. Tabuada. Ontem, até de noite, nós estávamos com um grupo de professores dos anos iniciais discutindo o papel da tabuada no pensamento matemático. Só que ela tem que ser operatória. A gente utiliza o corpo para fazer a tabuada. Usa o pé e a mão. 7 vezes 8. 7. Está vendo? 7 é que eu tenho 5 dedos no pé. Então dá 7. Ó. 5, 6, 7. Vezes 8. 5 mais 3. Ó. 7, 5 e 2, 7. 5 e 3, 8. 7 vezes 8. Dedos em pé são dezenas. 50. E os que estão abaixadinhos multiplica. 3 vezes 2, 6. 56. Pronto. Toda a tabuada está no dedo. 7 vezes 7. 7 vezes 7. 4 dedos em pé, 40. 3 vezes 3, 9, 49. Acabou. O que foi, Breno? Duvida 9 vezes 9? Então vamos lá. 9. Cadê 9? Ai, Breno, eu vou ter que mostrar meu pé? Mas que coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vezes 9. Quantos dedos em pés? 8. Então dá 80. 1 vezes 1, 81. Vamos para frente. Gente, tá aí. Simetria. Proporcionalidade. Tá? Se a Clara aí, a razão áurea tá no rosto dela, tá na mão dela, tá no braço dela. Se eu dividir isso daqui por isso daqui, na Clara, vai dar a mesma coisa disso daqui por isso daqui, que é uma constante universal, que é o φ, que os arquitetos utilizam para estabelecer padrão de beleza, de estética. Gente, o que foi? Mas eu nunca aprendi a usar o corpo. Ai, coitadinho. Então, nós vamos ter que, via regional, de promover, né, essas oportunidades. Porque a gente não pode levar para a sala de aula que eu não tenho. Outra coisa que a gente traz na BNCC, que isso é importante, que a aprendizagem, gente, ela não pode ser mais uma aprendizagem individual, solitária. Está lá na BNCC, porque eu briguei muito, que é essa questão de aprendizagem solidária, partilhada. É fundamental na aprendizagem matemática. Como eu falei, nós falamos agora há pouco, a aprendizagem é subjetiva, cada um tem jeito de pensar, de fazer, de comunicar, de organizar. É importante que o espaço de aprendizagem matemática na escola priorize a troca em grupo, exceto a questão, lógico, desse momento da crise, né, sanitária, mas toda a aula de matemática teria que priorizar a troca do diferente, a troca entre diferentes possibilidades de pensar, de registrar, de argumentar. Somente assim eu vou estar desenvolvendo a inteligência matemática. Por isso que eu coloquei atividade de matemática como situação partilhada, requerendo argumentação, justificativa, validação em prova. Lembra agora há pouco que nós falamos de Paulo Freire? Que ele falou que só aprende quem ensina? A nossos alunos. Pessoal, eu não estou falando de educação infantil, nem fundamental, nem ensino médio, nem superior. Estou falando de todos. Só aprende quem consegue explicitar para si mesmo como é que ele pensa. Isso chama processo metacognitivo. Por isso que eu falo que a sala de aula tem que priorizar, sobretudo em matemática, o grupo, para que eles troquem entre eles. Porque é que o Freire falou, só aprende quem ensina. Ele vai ensinar para quem? Para o colega. Mas para ele ensinar para o colega, ele tem que explicitar para ele mesmo como é que ele pensou. É o processo metacognitivo. E é nos processos metacognitivos que os processos cognitivos vão se tornar mais fortes. E quando ele vai falar, ele vai trocar com o colega, ele vai ter que argumentar, ele vai ter que justificar, ele vai ter que validar, ele vai ter que provar. Pronto, é atividade de matemática. Ensinar e aprender matemática não significa simplesmente transmitir e receber algoritmos prontos, mas sim construí-los em contexto significativo. Então, o aluno ele tem que ter um processo autoral. É por isso que a BNCC fala em aprendizagem solidária. Portanto, só aprende quem ensina, baseado em Paulo Freire. Pois bem, então, o pleno desenvolvimento matemático dos nossos alunos requer algumas coisas. Primeiro, reconhecer a matemática presente nos mais diversos contextos,
Todas as profissões têm matemática. Todas. Não tem uma profissão que não tem pensamento matemático envolvido. Tem que trazer isso para a sala de aula. Todas as artes, a música, artes plásticas, artes cênicas, tem muita matemática. Todas as modalidades esportivas têm matemática. Acabamos de passar agora, né, bem recentemente, pela Paralimpíadas, né? E aí nós discutimos muito, olhando as modalidades e fazendo a descoberta de quanta matemática tem. Toda tecnologia envolve matemática. Na gastronomia, tem matemática. No comércio, tem matemática. Então, ela tem tudo. E são esses os contextos que a gente tem que trazer, que são os contextos motivacionais. Outra questão, se a gente quer desenvolver plenamente a capacidade de matemática dos nossos alunos, é favorecer o desenvolvimento dos conceitos a partir do permanente processo de desestabilização. E esse é um desafio, tá? Que o Breno, que é da matemática, deve conhecer um pouquinho. O nosso papel é propor situação-problema. Para quê? Não é para não resolver o problema. Não é esse o primeiro papel da situação-problema. É para que, quando você dá a situação-problema, a criança se aproprie dele, na hora que ele vai tentar resolver, ele percebe que falta coisa, que ele precisa avançar em algumas coisas, está faltando alguma ferramenta que ele não dá conta. E quando ele toma consciência dessa incompletude, dessa carência, aí ele se engaja numa aprendizagem nova para se instrumentalizar e ter esses insumos. Tá? Valorizar os procedimentos espontâneos. Temos que acabar, pelo menos em Planaltina, com esse negócio que o professor aprendeu a divisão de, por exemplo, a divisão de um jeito, ele vai ensinar daquele jeito. Então, é assim que faz divisão. Não, gente, isso não existe assim, não. Deixa eu ver aqui o que eu trago aqui para vocês. É um caso de Planaltina. Tudo é de Planaltina. Só que da década, não sei, foi 90 ou ano 2000. Era de um professor, aí, chama Luziane, tá? Não sei se, acho que ela não deve estar mais aí, não. Acho que está aqui para o Sobradinho ou plano piloto, tá? E era um casal jovens, de professores de matemática, daí de Planaltina, e eles vieram me trazer um protocolo da Maria. A Maria é deficiente auditiva, tá? Tem linguagem Libras. Entretanto, a professora de matemática não tinha linguagem Libras. Tá? Então, a comunicação dentro do contexto de aprendizagem entre a professora e a criança é muito complicada. E é interessante, porque isso traz do que a Luziane trouxe para a gente, que a aprendizagem matemática não é colocar o número, mas é o processo, é o que o sujeito caminha para encontrar o número. E ela falou, Cristiano, eu vou trazer um caso aqui para você. Tinha uma aluna nossa lá em Planaltina, e não é brincadeira não, tá? É Planaltina mesmo. Que ela não erra nenhuma divisão. Só que ela faz umas coisas estranhas. Por exemplo, quando dá 24 dividido por 3, ela põe 8. Não erra. Só que ela põe junto coisas desse tipo. Depois ela faz isso. Depois ela faz isso. E no final ela faz isso. 7 mais 1 igual a 8, põe 8 lá. E a gente não entende o que ela está fazendo. E a gente não consegue que ela externalize, que a gente se aproprie para poder mediar, né, acompanhar, socializar, porque ela é muda, né, surda, então a gente não consegue, e não tem a linguagem livre. E aí pedi para trazer outros protocolos, porque não dá para a gente descobrir o que a gente chama de regularidade. São os invariantes operacionais. E interessante como eu demorei a entender também a Maria. E é interessante ver que eu comecei a ler, como muitos de vocês leram, 9 menos 1, 9 menos 1, 3 menos 1, 7 mais 1 igual a 8. E a gente lê, isso é Bakhtin, tá?
Eu tenho um teórico que fala isso. Eu leio o outro a partir da minha construção simbólica de linguagem. Até que um menino, lá da escola, eu estava com os protocolos, discutindo com um grupo de professores, lá na Asa Norte. E o menino virou e leu assim, 9 e 1. Eu estava querendo entender o que era esse 9 menos 1. Não, eu não conseguia. Essa forma de ler 9 menos 1, ao invés de me aproximar da forma que Maria estava estruturando o seu pensamento, isso distanciava. Na hora que um coleguinha leu 9 1, gente, eu suei. Eu falei, gente, o doutor aqui, em vez de se aproximar, ele se distancia do que é a criança. Olha de novo, 9 e 1. Quanto é que é 9 e 1? 10. Olha a dezena. De novo, 9 e 1, outro 10. 10 e 10, 20. Depois, 3 e 1, 4. Ó, 10 e 10, 20. E 4, 24. Olha o 24 aí. Mas por que no 10 ele fazia 9 e 1 e no 4 ele fazia 3 e 1? Porque a operação era para fazer o grupo de 3. 10 não é múltiplo de 3. O múltiplo mais próximo de 10, o múltiplo de 3 mais próximo desculpa, o múltiplo de 3 mais próximo de 10 é o 9. Então, olha, é 9 e sobra 1. Na segunda dezena, mesma coisa. 9 e sobra 1. E do 4 é o 3 e sobra 1. Com 9 dá para fazer 3 grupos de 3. Com outro 9 mais 3 grupos de 3. 3 mais 3, 6. Mais um grupo de 3, 7 grupos de 3. Entretanto, como sobrou 1, 2, 3, dá para fazer mais um grupo, portanto, dá 7 grupos mais um grupo, quociente 8, o resto 0 e está feito. E aí eu pergunto, onde é que está a dificuldade? Maria não tem dificuldade. Maria põe dificuldade no processo porque eu só posso mediar se eu a compreendo. E compreender Maria significa eu, de alguma forma, me afastar, me distanciar da minha forma de aprender. Paulo Freire de novo. Eu só vou poder ensinar se eu aprender. Vamos pegar um outro caso da multiplicação. Quantas crianças não fazem isso? 2 vezes 26, 62. Eu participei de grupo de pesquisa de cognição, tá, de neurociência, lá em Paris, morei um tempo, fazendo investigação na França. E no meu grupo, que é coordenado por Gerard Vergniaud, que também faleceu esse ano, um grande psicólogo da aprendizagem, várias culturas cometiam esse erro. Agora, o problema é a gente entender o que está errado, não é simplesmente colocar errado. Tá? E, olha só, 2 vezes 6, 12, pois 2 vai 1. E o que a tendência do sujeito é fazer é transferir estruturas já estabelecidas, já acomodadas para novas situações. Como na adição e soma de cima para baixo, o que ele faz? 1 mais 2, 3. 2 vezes 3, 6. Pronto. Agora, se eu não entendo a natureza do erro, como é que eu posso mediar? Mais um caso é o caso de uma criança, de novo, com necessidade especial, tá? Atendida por sala de recurso, deficiente auditiva também. Olha a divisão dessa menina, coisa. Gente, se alguém tiver uma calculadora aí, 63.787, divide por 3, vai dar 21.262 e sobra 1. Tá certinho. O problema é como que nós, escola, nós, educador, vamos, às vezes, nos desapropriar daquilo que está estabelecido na nossa cabeça e ir em direção às lógicas das crianças. O que essa menina faz? Essa menina formou em arquitetura no UNB, viu, gente? Olha só o que ela faz. Ela divide cada dígito por 3 e vai botando o resto embaixo. Ó, 6 por 3 dá 2, sobra 0. 3 por 3 dá 1, sobra 0. 7 por 3 dá 2, sobra 1. E continua. 8 por 3 dá 2, sobra 2. E 7 por 3 dá 2 de novo, sobra 1. Aí, o que ela vai fazer? Aí, então, bom,
não dá mais para dar centena. Então, ela decompõe a centena em dezenas, 12 dezenas. 12 por 3, 4 dezenas, ó, mais 4 dezenas. Que sobra 0 e sobrou uma unidade. Então, tinha 2 dezenas mais 4 dezenas, vão dar 6 dezenas. Portanto, 21.262 sobra 1 e está feita a conta. Gente, que crianças são essas? Elas são inteligentes? Sim, elas são inteligentes. Né? Onde é que essas crianças estão? Elas estão na nossa casa, gente. Elas estão na nossa sala de aula. Refletir sobre os erros, não querendo eliminá-los no processo, é uma forma legítima de fazer matemática. Tá? Foi o caso da multiplicação que eu coloquei. Analisar os erros é forma concreta de compreender o pensamento matemático em sua complexidade. Se tem erro, põe as próprias crianças para discutir por que está errado, como é que se cometeu aquele erro, quais consequências daquele erro, o que devemos fazer para não cometer novamente aquele erro, tá? Continuando. Então, a gente propõe ações no desenvolvimento da educação matemática para ajudar. É importantíssimo o investimento na formação continuada, e aí a regional tem essa responsabilidade. Coordenação pedagógica, ela tem como missão principal a formação permanente dos professores. E a formação não é para fazer aquilo que está posto, mas é uma formação para ajudar o professor a compreender a complexidade que é o sujeito que pensa. E que sujeito que pensa são as nossas crianças. E como é que eu vou alavancar essa forma de pensar a matemática para fazer a matemática muito mais rica? Tá? Então, nós temos que promover debates, fazer oficinas com a redescoberta da produção matemática, discussão curricular, com mais ênfase no que aquilo que é mais importante. E leituras teóricas também, tá? Um último livro que eu lancei agora em agosto, não querendo fazer marketing, tá, gente? É esse daqui, Aprendizagem Matemática em Jogo, pela Rede Pedagógica. Tá? São 400 páginas, tem e-book, que é até mais barato. Tá? E tem o curso também. Então, acho que é importante do professor ir buscando estudar. O desenvolvimento de procedimentos pedagógicos, o uso do concreto na construção de conceitos. O conceito, ele só toma vida, ele só toma corporeidade se a gente conseguir materializá-los. Por isso que é importante você ter aba, você ter balança, que você tenha o tapetinho, material de contagem, material de medir, construções geométricas, e situações de probabilizar, com jogo com roleta, ficha e tanta outra coisa. Fazer transposições, fazer oficinas. Tá? Por exemplo, eu tenho aqui um exemplo de uma oficina que a gente faz baseado numa proposta da Esther Pilar-Gross, das maquetes, levar isso para a sala de aula. Breno, vou provocar o Breno, tralalalá. Com essa estrutura, eu trabalho toda a parte, estrutura multiplicativa, multiplicação, divisão, decomposição em fatores primos, fatoração, potência zero, número com expoente negativo, monômio, multiplicação e divisão de monômio, somente nessa brincadeira que eu aprendi a fazer com a Esther Pilar-Gross. E as crianças são apaixonadas, tá? Eu esqueci de fazer o vínculo aqui, aí tem que ficar indo e vindo, desculpa. Tá? Então, isso é muito importante. Uma melhor articulação entre os conteúdos, integrando os conteúdos. Gente, não dá para eu trabalhar números decimais sem tratar de sistema monetário e de medidas. Vamos lá trabalhar isso com medidas. Tá? Não dá para trabalhar divisão sem trabalhar subtração. Se a multiplicação é sucessão de adição de parcelas iguais, a divisão, dividir, o que é? Fazer justiça, é fraternidade, é partes iguais.
E eu só posso dividir, eu só posso partilhar se eu retirar. E retirar é subtração. E retirar sempre é a mesma coisa, por quê? Porque só tem divisão se tiver partes iguais. Então, eu tenho que aprender a articular. Tá? Por exemplo, de novo, vamos falar dos anos finais. Tá? O menino chega no 6º ano, os bobos dos professores do 6º ano começam o 6º ano todinho de novo com o número natural. Para que isso, gente? Já vai para os racionais. Já começa com decimal, somar decimal, comparar decimal, subtrair decimal, multiplicar decimal, que é a mesma coisa dos naturais, ampliando o mundo da criança. Mesma coisa lá no 8º ano, quando ele vai trabalhar, por exemplo, a questão de fatoração, trabalha para os notáveis, fatoração, que está entre o 8º e 9º ano. Trabalhou isso, já trabalha multiplicação e divisão de frações algébricas. Deixa para depois trabalhar adição e subtração, que tem que reduzir o mesmo denominador. Percebe? A gente precisa pensar em outras lógicas e não ficar preso na lógica do livro didático ou de sequência historicamente colocado, tá? de conteúdos. E aí tem que reinvestir outras perspectivas da organização do trabalho pedagógico. Maior utilização de atividades em grupo. Então, uma matemática como atividade solidária e não solitária. Mais acolhimento da fala e do registro dos alunos. Entender a lógica do pensar. Todo o processo pedagógico, a organização do trabalho pedagógico de matemática, da educação infantil ao ensino médio tem que ser pautado pelo diálogo entre os alunos que estão aprendendo e o professor e do grupo com o mundo. Articulando a escola com a sociocultura, abrindo as portas e janelas da escola para a sociocultura. Vamos deixar, junto com a luz do sol, junto com o vento, adentrar a sala de aula de matemática, os elementos culturais. Quando os elementos culturais entrarem dentro da sala de aula, o conhecimento matemático significativo vai estar lá dentro. A ida do aluno ao quadro e produzindo cartazes com síntese, o aluno aprender a ser autor dos textos matemáticos. Eu cansei, isso é meu cotidiano. Tem 1 ano e meio que eu não vou. Eu estou sempre indo para a sala de aula de matemática. Aí eu vejo o professor que dá atividade e é ele que faz a resposta, não é ele. Porque quando é ele que faz, o erro, que é tão importante, não aparece. Põe o aluno para fazer. Ah, mas ele vai errar. Deixa ele errar. Mas os outros vão caçoar. Parou tudo. Nós somos educadores. Nós temos que transformar a nossa sala de aula numa comunidade de investigação. Se um colega lá foi lá e errou, tem um motivo do erro. E esse erro vai nos ajudar a pensar. E vamos socializar a diversidade de procedimento. Um fez mais longo, outro fez mais curto. Outra coisa, parar com essa... Desculpa a palavra, a babaquice, mas é babaquice mesmo, de achar que quem termina primeiro ou faz pelo método mais curto é mais inteligente. De jeito nenhum. De repente, quem faz uma caminhada mais longa é porque tem muito mais riqueza no seu fazer, no seu aprender, quem fez um método curto e decorou. Tá? Debruçar sobre as produções desses alunos, que nem nós fizemos aí nesse caso da Maria, por exemplo. Entender. Eu não posso mediar um processo de aprendizagem se eu não entendo o que está por detrás do pensamento delas. Sim, Breno, isso requer tempo. Isso. Não dá tempo de ver todos. Não dá tempo de ver todos, mas a gente, cada dia, 5, meia dúzia, 6, vai focando num, no outro, mas que todo mundo, em cada momento, queira se mostrar. Que na aula de matemática, todo mundo esteja amostrado, exibido. Então, mediar a partir do que o aluno realiza a matemática de forma espontânea. Tá? Outra coisa, escolha do livro didático. Eu sei que é complicado, muitas vezes vocês falam, mas eu escolho, depois o MEC, a secretaria, não manda, mas insistam. Então, antes de olhar o que tem, o que está chegando,
A equipe tem que se reunir e definir o que para nós é o bom livro didático. Aí fazer uma análise exaustiva do que é considerado melhores, atualmente existentes, e ver aqueles que atendem. Não existe o melhor. Todos eles têm uma parte boa e têm uma parte ruim. Tá bom? A escolha do mais próximo ao projeto. Então, a escola tem que ter um projeto pedagógico. Veja qual é o livro que vai ajudar a alavancar, sobretudo, essa articulação do conhecimento científico com a sociocultura. Conceber o livro didático como um instrumento, mais um instrumento, e não como o único recurso. Tá? Tem gente que quer dar aula de matemática só a partir do livro, cumprindo o livro didático. Esse é o péssimo professor. É importante que se faça a seleção do que é mais importante trabalhar no livro didático e complementar. É necessária a redefinição de princípios e estratégias de avaliação, que são instrumentos mais significativos, com diversificação de instrumentos e procedimentos. Amanhã de manhã, às 9 horas, eu e o professor Cleiton Condicho, que é da matemática da UNB, vamos estar fazendo uma mesa redonda sobre avaliação e aprendizagem de matemática, coordenado, oferecido pela regional do Núcleo Bandeirante. Bom, vocês veem, eu não pago, né? Mas tudo bem. Isso não está discutindo. Outra coisa, o instrumento tem que ser planejado por ideias, por habilidade, por descritores. Cada atividade um descritor, de tal forma que se o aluno errou, a gente sabe qual descritor que precisa ser reinvestido. E a correção por ideias, não punindo 2 vezes o mesmo erro, mas valorizando o desenvolvimento. Breno, você tem lá uma expressão numérica, 6º ano, 7º ano, o menino errou lá uma multiplicação na primeira linha, como é que continua? Não é, então a resposta final está errada, está tudo errado. Não é assim. Errou aqui, ok. E o resto? Se é que tivesse certo, o resto era certo? Então, tira, tem que ter uma boa medida. E não deixem o professor de matemática usar esse chavão. Não. Depois ele vai ser um engenheiro, vai construir uma ponte, eu não vou passar debaixo da ponte porque eu vou estar colocando certo e não está errado. Não. Nós somos educadores. Tá? E outros aspectos. Cada sala de aula tem que ser um ambiente. Vamos trazer para a sala de aula instrumentos de medida, calculadora antiga, calendários, figuras geométricas, jogos que tenham matemática. Vamos fazer o mural matemático com notícias que envolvem matemática. Vamos favorecer mais participação dos professores em encontros científicos, isso é importante. A participação efetiva da matemática na feira de ciência e cultura, porque parece que fala ciência e cultura. Cadê a equipe de matemática? Não, eu sou de matemática, não sou ciência. Cadê a matemática? Não, isso é feira de cultura, eu sou de matemática. Quer dizer que matemática não é cultura. Foi Deus que criou a matemática? Ou foi alguma fábrica que ficou... Não é produção humana? Outra coisa, tudo que vocês estiverem desenvolvendo, chame a família. Porque muitas vezes a família tem uma outra visão, uma outra percepção. E às vezes está querendo propor coisas diferentes, e nós temos que estar com a família junto. E a família vai estar junto se ela entender o que estamos propondo. Tá? E agradecer aí a confiança, o convite, é sempre muito bom estar junto de vocês. Obrigado. Cristiano, nossa, que maravilhoso, que fala bonita, pertinente. Cara, eu sou professor da matemática e eu falo para você, eu aprendi muita coisa bacana aqui contigo. E te garanto uma coisa, como professor, que ainda tem muito que aprender ainda, eu foco muito, sabe, professor Cristiano, nessa questão das Olimpíadas de Matemática, nessa oportunidade que essas Olimpíadas que existem, não só da matemática, mas da educação financeira, da robótica, que eu também faço parte e tenho aprendido bastante. Cara, eu tento muito procurar esses meus alunos, que eles queiram, que eles venham essa oportunidade, que eles notem o tanto que é importante a matemática na nossa vida. Ô, Breno, então vamos arrebentar a boca do balão? Vamos. Bora. Planaltina vai recriar a Olimpíada da Matemática.
vai fazer primeiro uma Olimpíada solidária. Perfeito. Onde que as questões são resolvidas em grupo. Depois ela é replicada, mas todo mundo primeiro participou. Depois uma outra Olimpíada, onde os alunos vão pesquisar e vão montar problemas para aplicar. Tá? E depois vamos fazer uma terceira perspectiva, onde você vai ter um jogo de trilha, que para avançar o peão, ele vai cair em cores, cada cor é um bloco de conhecimento, pode ser estatística, pode ser grandezas e medidas, pode ser álgebra, e aí ele vai caindo. Porque, observa, a Olimpíada da SBM, ela é exclusiva, excludente. Sim. Então, vocês vão no pulo do gato, fala a Olimpíada é inclusiva. Todos. Uma Olimpíada para todos. E que todos sintam como participe. Em condições de participar. Ok? O que eu organizei a priori, só para o senhor ficar ciente, eu quero até a sua opinião também, se possível, eu organizei uma reunião agora com os professores, porque eu quero muito que eles se entendam como é que funciona a Olimpíada, a primeira e a segunda fase. No caso, agora nós já estamos na segunda fase. Vários professores não fazem ideia de como é que a prova vem. Aí eles não preparam seus alunos para essa segunda fase de maneira efetiva. Alguns chegam no dia da prova achando que são provas de questão de múltipla escolha. Então, nesse primeiro momento, eu estou pensando dessa forma, sabe? De trabalhar com os professores aqui das escolas que vão participar desse ano, que a demanda foi pequena, infelizmente, né? Por conta da pandemia, várias escolas não quiseram participar da Olimpíada desse ano, mas com as que vão participar, eu quero trabalhar com os professores essa questão de como eles vão abordar os seus alunos, porque tem professor que esquece, e é importante saber ensinar para o seu aluno como é que ele pode fazer essa prova, para ele ter uma oportunidade de ganhar uma medalha, sabe? Aí, o que o senhor acha? Beleza. Outra coisa que você pode fazer também, marca uma tarde ou uma manhã maravilhosa aí para eles, e aí eles vão chegar, vão ter um pãozinho de queijo, né? Pamonha, vai até ter uma pamonha, porque tradição pão de queijo é bom. Pamonha, né? Tá ok. Pão de queijo tá ótimo para mim. E aí você vai fazer o seguinte, você vai dar uma questão de surpresa para eles, e eles vão, em grupo, professor de matemática, sim, fazer chaves de resposta. Não é gabarito, é a chave de resposta. Então, quais as possíveis respostas que os alunos podem apresentar diante desse problema? Perfeito. Gente, você vai ver ele subindo a mesa. Legal, porque entre legal. argumentação, isso pode, isso não pode, eu não penso assim. Porque, observa, a aprendizagem é do aluno, Breno. Sim, sim, perfeito. Então, tudo que você oferece tem que estar por detrás esse pensamento seu enquanto professor, enquanto educador, como é que o aluno pensa, como é que ele reflete, como é que ele vai resolver, como é que ele vai registrar. Então, você trabalha no princípio de hipótese, e essa hipótese diz respeito ao conhecimento efetivo de quem é seu aluno. Mas o aluno é um ser humano. É uma coisa que nem a Clara Rosa. Nem a mãe dela consegue entender a cabeça dela. Por quê? Porque ela é humana. E quem aprende matemática é humana. Então, tudo aquilo que você pensa, que você acha que está diante do problema, o meu aluno vai pensar assim, assim, vai fazer assim, assim, é furada. Nenhum professor tem controle de turma, que ninguém controla a alma de ninguém. O pensamento é movimento da alma. Não é só no teatro, não é só na interpretação de texto, na resolução de problema. Como eu falei no início, o problema tem que ser o problema dele, tem que incorporar. E na hora que ele traz para a história construtiva dele. Como você não tem duas histórias iguais, você não vai ter dois processos de apropriação e de pensamento de resolução iguais. O que é uma aula de matemática? Não é fazer 50 exercícios para repetir e treinar eles. É dois probleminhas. E a partir daí, quem é que pensou? Quem pensou diferente? É igual, é diferente? Por que fulano achou a resposta diferente? Qual é a vantagem de um e a desvantagem do outro? Aí você vai ter a sua aula de matemática, uma comunidade de investigação. Investigação de quê? Do pensamento humano. Tá? Então, é um pouco essa a ideia. Não, e muito obrigado mesmo.
vai enriquecer bastante, pode ter certeza. Eu vou colocar essa sua ideia para iniciar nossa reunião, vou jogar essa pergunta, pedir aos professores para eles poderem elaborar suas chaves de respostas e acredito que vai dar tudo certo. Cristiano, nós da Regional temos muito a agradecer. Vou passar a palavra para a Clarissa primeiro. Clarissa, você poderia falar rapidinho? Sim, professor, né, Cristiano, estou aqui sem piscar, anotando tantas coisas lindas, né, importantes, não só sobre a matemática. Hoje nós tivemos uma aula para o desenvolvimento humano mesmo, ensinamentos para a vida, e assim, eu gostaria de abrir um parênteses aqui nessa fala, para dizer que eu me apaixonei pela matemática depois que eu conheci a linha de estudo do professor Cristiano, né? Olha só. Eu falei assim, quem me dera se eu tivesse a sorte de ter estudado na época dos anos iniciais, médio, né, com um professor que já conhecesse essa linha de pensamento, né? E a gente fala assim, que pena, né? Mas que nós temos a chance agora de trabalhar com os nossos estudantes, com os professores da rede, né, com os nossos filhos também. Foi muito produtivo, muito bom conhecer o senhor, assim, podemos falar pessoalmente, estamos aqui numa sala virtual, mas estamos um pouco mais perto, né? Infelizmente não podemos estar perto fisicamente por conta desse momento que nós estamos vivendo, né? Mas nós só temos a agradecer imensamente a sua participação, da Clara também. Muitíssimo obrigada, tá, gente? Clarissa, obrigado pelas palavras. Clara, por gentileza, por favor. Então, gostei tanto que eu fiquei aqui até o final, hein? Né? E uma coisa que eu acho muito importante é trabalhar interdisciplinaridade, Isso, sabe? Porque eu tenho um livro, Economia Solidária para Criança, que eu organizei uma feira de economia solidária. Eu escrevi um livro para criança, que é a História de uma Abelha, Economia Solidária. Aí que fala sobre banco social, sobre construção de moeda de troca, né? E isso fortalece toda uma comunidade, porque você vai descobrindo talentos e vai trocando também os talentos e habilidades de todos. Então, acho que também é muito importante. Agora, eu sou de artes e às vezes a gente assim, eu só posso dar aula de artes, né? E já teve, eu acho, uma feira de ciências com esse tema na área de matemática, de economia solidária, né? Aí eu tenho uma literatura em livro infantil, né, que vende na Amazon, mas enfim, eu acho que também é possível, sabe, as disciplinas se comunicarem e criarem novas coisas juntos, assim, sabe? Concordo plenamente, professora Clara. Interdisciplinaridade, desculpa, travei aqui, é trivial. A gente tem que notar que a educação só funciona quando a gente trabalha em conjunto. Um conjunto dos saberes, o conjunto da importância dos novos saberes também. Tem professores de novas áreas, de outras áreas, que podem nos ensinar, nós matemáticos, a abordar um tema de uma maneira diferente. Talvez uma vivência que ele teve no seu dia a dia pode nos ensinar muito uma maneira diferente de trabalhar um conceito da matemática. Então, é muito válido. E, novamente, em nome da Regional de Planaltina, Clara, a gente agradece muito sua participação, de verdade, tá? Espero poder contar com vocês em outras, que a gente está aqui e essa união que faz com que a nossa regional cresça e melhore na educação. Deixa eu só falar uma coisinha aqui, Breno, que eu acabei de lembrar. Uma certa vez, o meu filho estava fazendo uma situação problema, né? Que a escola julgava ser uma situação problema. E aí, lá dizia assim, fulaninho tinha 38 gatos, ganhou mais 15 da tia. Com quantos gatos o fulaninho ficou? Eu falei, João, vamos pensar aqui, quem é que ganha 38 gatos, meu filho? E ainda depois ganha mais 15 da tia? Como que pode? Aí fazendo essas perguntas para ele. Ué, será que essa pessoa, ele adotava animais abandonados? Não, Clarice, você não entendeu, fiquei... Clarice. A tia é cunhada dela e não gosta dela. Queria complicar mais ainda a vida. Eu fiquei imaginando a falta de sentido, né? No sentido da questão. Aí, moravam numa chácara, professor Cristiano. Eles moravam numa chácara que abrigavam animais
abandonados. Então a parte social. Tá vendo como que a língua portuguesa também ajuda a interpretar? Salvou a pele. Isso mesmo. E eu gostaria de aproveitar esse momento para lembrar a todos que estão assistindo essa live e as perguntas que forem surgindo aqui no YouTube, pessoal, podem mandar, a gente vai respondendo vocês. Temos a equipe aqui já posicionada para ir. As perguntas que forem pessoais à professora Cristiana, nós vamos anotá-las para que posteriormente eu possa estar respondendo vocês. As perguntas que forem pessoais, a gente pede gentilmente que coloque também o endereço de e-mail, que se forem perguntas pertinentes, a gente vai procurar o professor Cristiano, saber a resposta dele para a gente poder estar enviando para vocês, tá bom? Gostaria de passar a palavra aqui agora para Elizabeth e Eliquileia, para a gente poder se despedir. Professora Elizabeth. Somente agradecer a oportunidade, né? Eu também sou de língua portuguesa e a gente adora quando a gente consegue ver como as matérias conversam, né? Como a gente, na verdade, é todo mundo um encaixe perfeito, né? Então, assim, é sempre uma alegria fazer parte desses momentos, assim. Muito obrigada, professor Cristiano. Muito obrigada, professora Clara. Né, esperamos, como a Cléia falou no começo, nós somos meio cara de pau, vira e mexe, a gente está convidando de novo e de novo. E as portas estão sempre abertas para vocês. Eu que agradeço o convite e a confiança. Professor Cristiano. Gente, só agradecer, gratidão. Eu já tinha entrado numa live, eu fico só de olho na rede pedagógica. Aí um dia estava o professor Cristiano, eu já tinha visto, aí eu falei assim, gente, mas como é bom a gente ouvir e ver novamente essa fala, né? Porque eu comecei a entender coisas que lá no dia que eu vi a live eu não tinha entendido. Então, assim, é muito, muito bom essa fala do professor Cristiano. E, assim, Clara, parabéns, muito, assim, as coisas é igual a Beth falou, as matérias caminham juntas e conversam entre si. E, assim, muito obrigada mesmo, é uma oportunidade única. Eu acho que todo mundo deveria ter um professor Cristiano em sua regional. Assim, tipo, vamos clonar o professor Cristiano, sou a favor. Então tá bom, muito obrigada, gente. Uma boa tarde a todos. Professor Cristiano, as palavras finais do senhor, fique à vontade. Eu quero agradecer a todos vocês, tá? É um momento muito importante na nossa sociedade e que volto à palavra do dia, esperança, né? Então, eu acho que é o momento ímpar de a gente alavancar um novo mundo, novos valores, novas lógicas, e a escola é esse espaço, é essa possibilidade de alimentar essa esperança. Nós vamos alimentar a esperança quando nós conseguirmos fazer com que cada criança que esteja sob o teto da escola se sinta capaz de ir além. Que a superação dessas mazelas está na mão deles. É eles que vão propor novas lógicas, novas estruturas, né? E isso traz mais responsabilidade para nós. Mais responsabilidade quem está à frente da condução do processo pedagógico. Porque quem faz são os professores, né? Mas vocês estão aí fomentando a reflexão, possibilidade, a troca entre eles. E a gente vai humildemente dando nossa contribuição, tá? Que foi esse o meu papel no dia de hoje. E tem muita esperança que Planaltina vai conseguir ajudar muito, 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 que cada criança, cada jovem, cada adulto que está nas escolas públicas de Planaltina, amanhã seja um cidadão crítico, ético, participativo e transformador. Amém. Tá? Muito obrigado para todos vocês aí. Uma salva de palmas para o professor Cristiano, gente. Ele Vamos merece demais, ele é sensacional. Muito obrigado, tá? Fiquem todos com Deus. Obrigado a participação no YouTube de todos aqui que estão aqui presentes. A nós da Regional de Ensino de Planaltina agradecemos muito esse momento e contamos com vocês nas nossas próximas lives, tá bom, pessoal? Tenham todos uma excelente tarde, que Deus abençoe vocês e a família de vocês sempre. Um beijo e fiquem com Deus, pessoal. Tchau, tchau.